Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Você sabe que nós estamos vivendo os últimos dias de 2023. Natal chegando, Ano Novo também, e isso faz lembrar de quê? Confraternizações. Você pode ser quem for, mas certamente, se você vive aqui nesse mundo, você já foi chamado para pelo menos umas 2 ou 3, no mínimo. E você fica tentando conciliar tudo para poder fazer parte de cada uma delas e agradar a todos. É confraternização da família, é confraternização do pessoal da escola, é confraternização do pessoal do futebol, pessoal da cerveja, pessoal do salão de beleza e também a confraternização do pessoal do trabalho. Pessoal que ficou com você durante todo o ano, faz agora em algum dia de dezembro a confraternização. Em alguns lugares tem amigo secreto, em outros não tem, e etc e tal. E, às vezes, essas confraternizações trazem situações desagradáveis e que não raras vezes vão parar no Poder Judiciário. E como o Poder Judiciário é o tema central do nosso programa Quanto é? E como eu sempre procuro trazer fatos relacionados ao nosso cotidiano, o programa de hoje vai falar sobre um caso que aconteceu em uma confraternização do trabalho. Imagina comigo a seguinte situação: uma professora, vamos denominá-la de Carminha, professora Carminha, em nome de professora, né? Professora Carminha, uma senhora de 53 anos, trabalhava já desde 1995 naquela escola, uma senhora professora de língua portuguesa e de literatura. E ela foi participar de uma confraternização na escola não, com o pessoal da escola onde ela trabalhava, e nessa confraternização foram eleitos os professores que se adequavam a determinadas características. Para você poder entender, teve uma votação. O mais elegante, o mais bonito, o mais bravo, enfim, vários quesitos. E dentre eles tinha o quesito a mais aérea, a mais desastrada, enfim. Mas era a mais aérea. E por aérea você pode entender uma pessoa que não está sempre atenta ao que acontece, e etc e tal. E aí, como não poderia deixar de ser, ela já era conhecida como uma pessoa bastante desastrada na escola, ela foi eleita como a professora mais aérea. Recebeu uma faixa no peito, recebeu um aviãozinho de presente, até aviãozinho entregaram para ela. O pessoal estava realmente engajado, né? E tiraram a foto, claro, não tem como não registrar o momento da premiação. A senhora, professora Carminha, se sentiu muito ofendida e, nesse caso específico, foi até diferente, porque não se tratou de uma demanda individual. Eu estou falando da esfera trabalhista, no caso de hoje, mas foi uma demanda iniciada pelo Sindicato dos Professores, que ofereceu uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para que fosse apurada a conduta que, no entender do sindicato, foi vexatória, não apenas a ela, mas à coletividade daqueles professores como um todo. Houve o ajuizamento da demanda e o Poder Judiciário entendeu que sim, era devida uma indenização nesse caso. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é?
porque eu quero saber de vocês qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$5.000. Opção B, R$20.000. Opção C, R$10.000. Opção D, R$15.000. Você já sabe como funciona. Eu vou te dar um tempo para pensar e eu vou falar mais detalhes acerca desse caso. Porque a professora Carminha, como não poderia deixar de ser, ela tinha um algoz. Você sabe que esses apelidos, quando surgem, nunca surgem do nada, né? Sempre tem alguém que vai ser a peça-chave, a peça fundamental, a peça que vai conferir a você, em razão de alguns atributos, em razão de algumas características pessoais, um determinado apelido, que logicamente você não vai gostar, porque se você gosta do apelido, então ele não pega. Eu sei muito bem, porque eu já passei por isso, principalmente quando eu cheguei de Portugal no Brasil. Era Portuga, era Manuel, né? Vocês que me assistem são ex-colegas de classe, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Chupem, estou aqui agora. E a professora Carminha tinha um algoz, cujo nome era Miriam de Pauli. Grave esse nome, Miriam de Pauli. Porque a Miriam de Pauli nunca deixou passar desapercebidas as características da professora Carminha. E ela inclusive chamava: "Ô Carminha, você é uma pastelona, né? Você é uma pastelona, você é muito esquecida, você é muito aérea." E no entender da professora Carminha, sempre no intuito de fazê-la passar por ridículo, submetê-la a chacota perante os colegas de trabalho, superiores e até mesmo em relação aos alunos. E aí, em dezembro, a Miriam de Pauli, ela organizou uma eleição. Veja só quem organizou a eleição, olha que bacana. A pessoa que te colocou o apelido. Ela organizou uma eleição entre o corpo docente, né, e os funcionários da instituição. Uma eleição para premiar colegas, né, professores com o maior número de votos em categorias, como eu falei no começo, o mais elegante, o mais organizado e etc. Dentre esses quesitos, existia o quesito a mais aérea. E no entendimento da professora Carminha, ela já se ligou na hora, né? Bom, é para mim. Esse quesito foi colocado ali para que eu ganhasse. E no entendimento dela era, logicamente, uma maneira de rotulá-la perante os demais colegas, justamente numa confraternização de final de ano. Essa divulgação dos vencedores aconteceu numa festa de final de ano, não foi no momento privado, não foi num grupo pequeno de pessoas muito amigas, sempre tem aqueles grupinhos fechados, não, foi uma eleição geral, vamos dizer assim. Dentro do processo, a escola disse que de fato aconteceu a eleição, mas tudo não passou de uma brincadeira. A escola disse que a professora sempre foi tratada com respeito, com dignidade, por todos da escola, por todos da administração. Falou que a eleição não tinha nenhum interesse de humilhar ou desprezar os professores e funcionários, muito menos aquela senhora. A escola disse que não houve qualquer assédio moral, disse que eram inverídicas aquelas informações e que nada justificava a denúncia que o Simpro, que era lá o sindicato que resolveu apresentar a denúncia, nada justificava a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, né? E foram ouvidas testemunhas, foram ouvidas pessoas que trabalhavam, até porque foi instaurado inquérito civil.
E aí você até pergunta, o que é um inquérito civil? Isso eu nunca falei aqui no programa Quanto é, Quanto é. O inquérito civil, e é por isso que aqui o nosso caso se diferencia de uma ação individual, ele é um procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público, nesse caso o Ministério Público do Trabalho, para descobrir se teve algum tipo de direito coletivo violado. Lembrem-se, embora tenha sido uma única pessoa que mostrou irresignação, o sindicato entendeu que aquela situação era vexatória a todos os professores. Embora nos depoimentos, e você vai ver daqui a pouco comigo, muita gente tenha entendido tudo como uma brincadeira. Eu acho até que aqui a situação deveria ser mantida num critério individual e não num critério ali coletivo. Mas foi assim que aconteceu. E para descobrir se algum direito coletivo foi ou não violado, o Ministério Público ele pode solicitar perícia, fazer inspeções, ouvir testemunhas e também requisitar documentos para poder firmar o convencimento de oferecer ou não denúncia ou determinada ação, né? Isso tudo tem previsão no artigo 1º do artigo 8º da Lei 7.347 de 1985. E no caso específico, eu quero que você acompanhe comigo um depoimento de uma pessoa que estava na eleição e pôde falar um pouco melhor. Acompanha comigo. Vamos ver aqui o depoimento da testemunha Suzana Elisa Souza. Ela falou o seguinte, que havia outra brincadeira na qual durante uma semana antes da festa de final de ano, os professores e funcionários votavam nos professores, funcionários ou membros da direção, escolhendo os que seriam, por exemplo, o mais organizado, o mais elegante, o mais simpático, o mais avoado, o tanto faz, que esclarece que eram distribuídas células, né, isso a testemunha esclarecendo, eram distribuídas células contendo esses títulos e outros que a depoente não recorda, então ela não lembrava, ao lado dos quais deveriam ser postos os nomes pelos votantes. Ela informou que o voto não era obrigatório e que a célula deveria ser colocada após o preenchimento em uma urna na sala dos professores, que os professores que fossem os vencedores de cada categoria receberiam, por ocasião da festa de final de ano, uma faixa com o respectivo título, que não se recorda se eram dados presentes, que foram tiradas fotos dos premiados, que tal comemoração foi numa galeteria, e ela fala lá o nome da galeteria, na cidade de Santa Maria, né, Rio Grande do Sul, e que a festa foi realizada no mezanino, no qual estava apenas o pessoal da escola. Aí teve outra testemunha, a Persília Stefaniak, disse o seguinte, que não compareceu na festa de confraternização por motivo de saúde, e ela lá apresentou o documento na folha 105. Ela disse que recebeu o título de professora mais exigente e que, em função disso, recebeu uma faixa com os dizeres mais exigentes após retornar ao trabalho, e que não achou ruim, porque ela falou, eu mesmo sou exigente, é verdade mesmo. Volta para mim. Então, considerando esses depoimentos, o tribunal, porque houve uma condenação em primeiro grau e a escola recorreu. O tribunal, ele entendeu o seguinte, ele deu uma razão parcial à escola, porque foi constatado sim que a professora Carminha sentiu uma dor emocional, né? Porque outras categorias tinham caráter de elogio, mais organizado, mais elegante, e a categoria dela tinha uma conotação jocosa. Então, o Poder Judiciário entendeu, analisando as provas, ouvindo testemunhas, que os fatos eles se enquadram nas hipóteses do artigo 186, que eu falei inclusive no último programa Quanto é, e também 927 do Código Civil, a Lei 10.406. Você tem também a regra geral, né, acerca da inviolabilidade, né, enfim,
dos nossos direitos, das nossas garantias, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, a preservação, não é, da nossa moral, né? Então, isso foi o critério entendido em termos de legislação para que houvesse a condenação. Mas, por outro lado, o Poder Judiciário entendeu que a própria professora Carminha decidiu espontaneamente brincar. Tanto que ela admitiu que votou também em outras categorias, mesmo que ela não se recordasse mais dos nomes de quem ela tinha elegido. Então, nesse caso, o Poder Judiciário entendeu que a condenação deveria ser mantida, mas num valor menor do que aquele que fora arbitrado pela juíza de primeiro grau. E nesse caso específico, o valor da condenação foi de, fala aí minha voz, R$10 mil. Exatamente, R$10 mil. Esse foi o valor da condenação. Mas como eu falei, a condenação, pelo teor dos depoimentos, por tudo que se viu, pela característica do fato, foi reduzida. Se você optou pela opção de R$20 mil, você também acertou, porque essa foi a decisão de primeiro grau. A juíza de primeiro grau instituiu uma indenização de R$20 mil, o tribunal falou, não é para tanto, baixa para 10 mil, tá? Então considere isso também como vencedor aqui, tá? Eu acho que, sinceramente, a maioria dos julgados iria num sentido diverso. A maioria dos julgados não condenaria por danos morais. Só que nós estamos falando de um tribunal que é do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem decisões mais avançadas. Para mim são decisões muito boas, inclusive, fogem um pouco do senso comum. Alguns tribunais mais pragmáticos, mais, como é que eu posso dizer, conservadores, talvez diriam, não, isso não, uma brincadeira, final de ano, ela é aérea mesmo, vai procurar a tua turma aérea, né? Enfim, nesse caso aqui, houve condenação. Se você já passou por isso, conhece alguém que já passou por isso, manda esse vídeo, e se for o caso, você já sabe, eu sou Ian Santos, advogado, conte sempre comigo, vejo vocês no próximo programa.